Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre cuidar da vida alheia. Esse é o tema da live de hoje. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E na no encarte da live, no anúncio, no convite, eu coloquei uma botija de azeite derramando em vasilhas. E a ideia era usar um texto, mas eu estava pensando em uma situação e tem a ver sim a situação, mas o tema é sobre outra situação. Nós vamos falar de uma viúva e, e, e o tema da noite está aqui, a botija, ó, derramando azeite nas vasilhas, né? Na verdade, eu pensei em trabalhar sobre o tema das vasilhas não poucas, que tem o texto lá do profeta, mas essa botija aqui é uma outra botija, é uma outra situação. Então, eu quero agradecer aos irmãos pela atenção nessa live que estamos promovendo. Dar uma boa noite a vocês, que Deus possa abençoá-los e que possa falar aos corações de você através dessa mensagem. O som está indo bem, Arthur? Tá. E assim como ele tem falado ao meu coração, eu comentei lá na igreja, Deus tem falado muito ao meu coração, irmãos, sobre isso que eu quero falar hoje à noite. De cuidar da vida alheia. E não é fofoca, não é falar mal, não é futricar, eu não sei se muitos conhecem esse termo, mas a Bíblia nos recomenda cuidar da vida alheia. E se eu não cuido da vida alheia, eu gosto de usar uma frase que diz: se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Eu não sei quem disse essa frase primeiro, mas ela é como um moto meu, um tema da minha vida. Se eu não vivo para viver, eu não sirvo. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Essa é a minha ideia. Eu não sei exatamente quem que criou essa frase, quem falou a primeira vez, mas a Bíblia ela nos recomenda a sermos úteis, a sermos servos. E muito se fala de humildade, muito se fala de humilhar-nos, né, uns para com os outros. E a Bíblia fala que nós devemos, Paulo falando que nós devemos considerar o outro mais importante que nós, né? E quando eu considero o outro mais importante que nós, aí eu entro no tema de hoje. Cuidando da vida alheia. Isso me ocorreu sábado, chegando em casa à noite, me veio esse tema, cuidando da vida alheia. Quando a palavra diz que amar ao nosso próximo como a nós mesmos, é porque eu preciso ter cuidado com o meu próximo como se eu estivesse cuidando de mim mesmo. A vida do meu próximo tem que ser importante para mim tanto quanto a minha. Então, irmãos, eu gostaria de ler hoje, excepcionalmente eu vou ler esse texto que eu preparei para a mensagem, para a palavra de hoje. Então os irmãos vão entender o que qual é o sentido desse cuidar da vida alheia. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto que está aí na tela, 1 Reis 17, vai de 8 a 16,
Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Então nós vemos aqui Elias sendo levado a um lugar e Deus falou: olha, vou te levar a um lugar e lá você vai encontrar uma pessoa, uma senhora viúva, e ela mora em Sarepta, que era o nome da cidade lá, né? E falou: ó, você fica lá com ela que ela vai te sustentar. O interessante, um dos aspectos que eu vejo nessa palavra, primeiro, é que parece que Deus ele se engana, ele não sabe da situação. Parece que Deus foi pego de surpresa, ou parece que ele se fez de desentendido, porque a viúva estava praticamente passando fome. Havia naquele período um tempo de escassez, de sequidão. Não havia chuva. Tanto que no final Elias falou assim: ó, faz aí, porque a palavra diz que a farinha não vai acabar da panela e a botija não vai secar com azeite. E Deus manda Elias. Poderia ele ter mandado para um fazendeiro, um empresário do ramo do azeite para sustentar Elias? E o mais interessante, irmãos, que eu vejo nesse texto, é que Deus tem propósito em todas as coisas nas nossas vidas. E Deus fala para Elias: olha, vai, encontre uma mulher que eu dei ordem para ela, para que ela te sustente. E a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando que com certeza essa mulher, ela recebeu de Deus essa ordem. Está claro aqui. Eis que eu vou preparar uma mulher que ela vai te sustentar, uma viúva, ela vai te dar assistência. Naquela época, as viúvas eram o contrário, elas eram assistidas. Elas eram assistidas e não não assistiam os outros.
A irmã Diva pediu para repetir o tema de hoje, é cuidando da vida alheia. Eu coloquei esse tema chamativo para que a gente pudesse entender nesse texto da história da viúva o que Deus nos chama hoje a fazer. Então, Deus fala com essa viúva e ela, com certeza, ela falou assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho plena certeza que ela foi com essa prontidão. Mas ela deve ter pensado mais consigo mesma. Ela deve ter ficado imaginando e preocupada nos dias de hoje, nos dias em que vivemos dias de muita ansiedade. Eu imagino que hoje eu, particularmente, ficaria pensativo se eu estivesse diante de uma ordem dessa e sem condição nenhuma. Eu ficaria pensativo no sentido de que, e agora, Deus? O que eu vou preparar para o meu convidado? O que eu vou preparar para essa pessoa, para esse profeta que vai chegar à minha casa? E chegou o profeta. E ela estava lá catando, recolhendo gravetos para fazer lá um bolinho para ela e o filho. E não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Ela ia comer aquilo, ia agradecer a Deus pela vida e ia esperar a morte chegar. E o profeta, a providência de Deus, chegou à casa dela. E aí eu venho e entro no nosso tema de hoje. Ela foi cuidar da vida alheia. E quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós ficamos preocupados em cuidar das nossas vidas? Quantas vezes nós ficamos no cuidado da nossa própria vida? E nisso nós acabamos perdendo. Por quê? Porque nós estamos cuidando de algo que nós não devemos cuidar. A palavra diz que apenas um cuidado é demais para nós. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, diz a palavra do Senhor. Então o que acontece, amados? A viúva, diante de tanta situação, de uma situação tão difícil, tão caótica, ela fala, opa, espera aí, eu tenho ordem de cuidar de uma vida alheia. E quando nós cuidamos da vida alheia, quando nós focamos nisso, e eu quero te explicar qual o sentido disso que eu coloquei como tema hoje. Cuidando da vida alheia. Não está aparecendo a logo da igreja, né, Arthur? Não. Então, cuidando da vida alheia. Quando eu cuido da minha vida, muitas vezes eu tiro de Deus esse cuidado. Eu falo, olha Deus, eu estou preocupado, eu vou me cuidar. Mas quando eu olho para o meu próximo, quando eu olho para o meu irmão que está do meu lado, e percebo que o problema dele é mais importante para mim, e coloco isso no meu coração, que o problema dele é mais importante para mim do que toda a minha vida, que é tão importante, que é tão superior, que é tão primária, eu percebo aquilo que a Bíblia fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E aquele amor que eu sinto por mim mesmo, eu transfiro para ele. E aí eu tiro o meu cuidado das minhas necessidades. Eu falo para Deus, olha Deus, eu preciso do teu cuidado. Mas eu estou vendo que o meu irmão ali está precisando do meu cuidado. Então eu vou ali, dá licença um pouquinho, Deus. Eu vou cuidar da vida do meu irmão. E esse cuidar da vida alheia, irmãos, é você se preocupar com a situação do seu irmão. É você se preocupar com a vida dele de um todo. É ver aquela situação do irmão que está deprimido. É aquela situação do irmão que está necessitado. E muitas vezes essa necessidade, amados, não é física,
essa necessidade às vezes não é de dinheiro, às vezes eu não preciso dispor de verba para ajudar na necessidade do irmão. Às vezes é uma necessidade que ele tem que eu posso desprender um pouquinho do meu tempo e dizer a ele, olha, eu estou aqui à sua disposição. Em tempos de pandemia, nós temos visto situações de pessoas que muitas vezes, teoricamente, não têm Deus. Pessoas que muitas vezes, elas não têm uma religião como você tem, como eu tenho. Muitas vezes ela não tem uma fé em Deus como você diz ter, como eu digo ter. Mas nós temos visto pessoas se dispondo a fazer o bem pelo próximo. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Isso é a forma ativa do amor de Deus nas nossas vidas. E aí essa viúva, quando ela passa a se preocupar, entender que ela precisa cuidar da situação daquele próximo que está dela ali, aquele irmão que está próximo dela, que Deus colocou na vida dela, ela transfere a sua preocupação de pré-morte, de pré-situação de fome, de pré-situação de miséria. E o pouco que ela tem, e eu costumo pensar da seguinte maneira, quando eu divido um pão na metade, eu não tenho meio pão mais meio pão. Eu tenho 2 pães. Eles são de tamanho menor, mas eles vão suprir a fome de 2 agora. Então, ao invés de dividir, quando eu faço a minha divisão com meu irmão, eu não faço divisão. É uma matemática louca que só a fé não consegue explicar. Mas é uma matemática onde a divisão multiplica. Então, quando nós passamos a pensar na vida alheia como mais importante que a nossa, Deus vem e supre as nossas necessidades. E Deus vem e faz um milagre maravilhoso na vida dessa viúva. Ela estava condenada à morte. A situação dela era de caos total. E o profeta vem como providência divina na vida dela. E ela soube entender essa providência. Ela falou, espera aí, esse profeta é a presença de Deus na minha casa. Então eu vou agarrar isso com unhas e dentes, como se diz o ditado. E ela pegou aquela situação, aproveitou aquela situação e falou, eu vou fazer a vontade de Deus, assim como o profeta está me dizendo. E a fé daquela viúva, meus irmãos, aquele bolinho, que era só aqueles 2 bolinhos, se multiplicaram. E a palavra diz ali no versículo 15, eu não estou com a tela aberta aqui, deixa eu abrir a tela aqui. A palavra diz que ela e ele, ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim no versículo 15, e assim comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Olha que maravilha! Deus multiplicando aquilo que foi dividido. Ela dividiu, mas a divisão dela se transformou numa multiplicação. E se multiplicou de tal maneira que por vários dias, ao invés da fome que ela tinha garantida, ela teve abundância de comida, abundância de farinha, abundância de azeite para que ela pudesse fazer pão para ela, para o profeta, para sua família por vários dias. E a palavra promete que até que a chuva viesse, até que a providência do céu viesse, ela teria mantido o seu sustento. Olha que maravilha, irmãos. Como é bom nós pensarmos, nós cuidarmos da vida alheia. Então hoje, nessa noite, é uma dica que eu quero te dar. Passe a cuidar da vida alheia, sabe? Ao invés de olhar com um olhar de julgamento, ao invés de olhar com um olhar de acusação, olhe para o irmão.
Analise a situação que ele está passando, pense naquilo que ele está passando e veja o que eu posso fazer. E de repente você não pode fazer nada. Eu estou, irmão Paulo, de mãos atadas. Eu queria ajudar, mas eu não posso fazer nada. Ore por ele. Fale com Deus, fale, Deus, eu não posso fazer nada, mas eu creio que o Senhor pode tudo na vida do meu irmão e pode ajudá-lo. Então, irmãos, é um convite que eu te faço. Vamos cuidar da vida alheia, para que Deus possa achar liberdade, achar graça nas nossas vidas e possa suprir as nossas necessidades. Porque com certeza, esse tempo que nós vamos estar cuidando do nosso irmão, cuidando da nossa irmã, Ele estará cuidando de nós em todas as nossas necessidades. Que Deus abençoe essa palavra, que ela possa frutificar na sua vida, assim como ela tem frutificado na minha. E semana que vem nós estaremos novamente fazendo a nossa live, abençoando os irmãos com uma palavra renovadora de Deus, e que Deus possa nos abençoar e transbordar em nós a palavra dele, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você e agradecer a atenção dos irmãos que estiveram conosco. Estejam orando por esse trabalho da quarta-feira, irmãos. É um trabalho novo, é diferente. Eu creio que para todos os irmãos, para mim também é. Mas que Deus possa estar nos abençoando, nos dando dinâmica, nos dando intrepidez, nos dando criatividade, para que esse trabalho possa frutificar. O pastor achou pouca a live de quarta-feira passada, só foi 8 minutos. Hoje acho que nós já estamos passando dos 25. Que Deus nos abençoe, que nos dê graça, nos dê abundância da sua palavra em nossas vidas, e que ela possa frutificar e que a nossa semente possa ser multiplicada a 100 por 1, como diz a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa palavra. Pai, nós queremos cuidar da vida alheia. Sim, nós estamos dispostos. Use-nos, ó Pai, nós estamos dispostos a fazer a Tua vontade. Use-nos de maneira que nós sejamos úteis ao nosso irmão, Pai. Que a nossa fé não seja uma fé vazia, porque a Tua palavra diz que a nossa fé sem obra, ela é morta. Pai, vivifique a nossa fé. Use-nos cada vez mais para que, de uma maneira ou de outra, nós possamos estar levando a Tua palavra através das nossas atitudes, através do nosso amor demonstrado claramente, fisicamente ao nosso próximo. Que não seja uma falácia, que não seja algo que nós falamos e fica nisso mesmo, um tapinha nas costas. Ah, irmão, Deus vai te abençoar. Não, Senhor, não é isso que nós queremos para nós. Nós queremos, ó Deus, sermos úteis na Tua seara. Pai, use-nos, abençoe-nos a cada dia, para que nós possamos cada vez mais termos condição de ajudar o nosso próximo. Pai, multiplique o azeite da nossa botija, multiplique, Senhor, o trigo da nossa panela, para que nós possamos estar dividindo com os irmãos e que essa divisão se transforme nessa graciosa multiplicação que só o Senhor faz nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela nossa igreja. Abençoe, Senhor, o nosso pastor Edinho, os nossos pastores Edson Godoy, Edson Hiller, Marco, Antônio. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada família. Pai, esteja com cada situação que esteja ocorrendo nesse momento nas nossas famílias. Abençoe, Senhor. Dá livramento, dá saúde, Pai. Traga prosperidade ao Teu povo, para que nós possamos, com essa nossa prosperidade, Senhor, sermos úteis, que a nossa riqueza, Deus, a nossa prosperidade possa ser uma prosperidade útil a nosso irmão. É esse o nosso intento, Pai. É esse o nosso desejo. Pai, que nós possamos reconhecer que somos ricos diante do Senhor. Nós somos ricos porque o Senhor nos dá a riqueza da vida, o Senhor nos dá a riqueza do alimento diário, o Senhor nos dá a riqueza da nossa casa para nos abrigarmos, o Senhor nos dá a riqueza da saúde nas nossas famílias.
Pai, e aqueles que estão sofrendo pobreza em algum sentido, que o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa abençoar. E nós cremos na tua providência, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus.